Pensa numa menina bagunceira. Era eu. Nossa, tudo que era de errado, eu queria fazer. Tanto que com 15 anos de idade, meu pai me mandou pra fora de casa. Aí eu arrumei um namoradinho e fui morar com um cara. Morei com ele uns 8 meses. Depois de uns 8 meses, eu descobri que ele tava me traindo e fui lá me implorar pro meu pai pra deixar eu voltar a morar com ele, né? Falei, poxa, pai, larguei meus estudos, tô morando na casa de outro indivíduo, deixa eu voltar, por favor. Aí meu pai ficou com dó de mim e deixou eu voltar pra casa, né? Só que eu voltei pra casa, mas eu continuava a mesma bagunceira de sempre. Eu gostava era de cachaçaiada, bebida, ir pra festa, sair, curtir, mesmo desde novinha, sabe? Gostava de fazer bagunça. Aí minha mãe foi e brigou comigo, falou, olha só, a próxima vez que você chegar em casa de madrugada, bêbada, nessa bagunça, vai morar com sua avó. Porque minha avó era muito rígida e a gente da família tinha um pouco de medo dela, né? Aí eu acabei fazendo amizade com a minha tia e com a minha prima, que elas eram mais velhas, mas elas eram muito divertidas. E a minha tia foi e falou pra mim, por que você não procura uma igreja? Começa a frequentar uma igreja, você vai gostar. Falei, ai, tá bom, né? Aí, pra evitar um pouco das brigas e da ameaça da minha mãe mandar pra minha avó, eu comecei a frequentar a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eles já me colocaram pra fazer um teste de canto, que, modéstia à parte, eu canto muito bem. E eu já comecei a cantar na igreja. Aí, um dia eu tava voltando da igreja e o meu pastor parou do meu lado, detalhe, dentro de uma viatura, e falou, entra no carro. Falei, ué, tá bom, né? Entrei no carro e aí ele falou, vou te levar pra casa. Falei, tá bom. Só que o caminho que ele tava indo não era o caminho da minha casa. Eu falei pra ele, meu caminho da minha casa é pro outro lado, pra onde você vai? E ele não respondia. Aí ele foi e entrou numa rodovia. Aí eu fui já meio que entrei em pânico. Falei, onde você vai? O que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso comigo? Eu tenho hora pra chegar em casa, minha mãe vai brigar comigo. Aí ele foi, encostou o carro e falou, confia em mim. Aí eu fiquei meio assim, sabe? Não sabia o que falar. Eu falei, tá bom. Aí ele continuou. A gente chegou numa cidadezinha vizinha, uns 30 quilômetros da nossa cidade. E a gente chegou numa delegacia meio velha, abandonada. Não tinha nenhum policial lá dentro. Aí a gente entrou, tinha uma cela, tinha uma cama. Ele pediu pra eu sentar, eu sentei. Ele sentou do meu lado, eu pensei comigo, talvez é uma intervenção, né? Porque eu entrei pra igreja agora, ele vai falar algumas coisas pra mim. E realmente ele começou a me aconselhar. Ele começou a falar um monte de coisa sobre escolhas, atitudes, propósitos, coisas assim. Só que do nada, ele chegou perto de mim e ele entrelaçou os dedos no meu cabelo, segurou no meu rosto e me deu um beijo. Ah, mas na hora eu fiquei em pânico. Eu tirei a mão dele, briguei com ele, perguntei o que ele tava fazendo. Ele era louco, porque além dele ser o meu pastor, ele era casado, e muito bem casado. E aí a gente foi embora. Eu falei, eu quero ir embora, me leva embora agora. Aí dentro do carro, na hora que a gente tava voltando dentro da viatura, ele veio de lá aqui pedindo desculpas, falando que jamais faria algo que eu não queria, que na verdade ele queria me fazer sentir mulher, que quando ele tava perto de mim ele se sentia homem. Uns papos assim, muito estranhos, sabe? Eu realmente não sabia lidar com a situação. Aí ele me deixou na minha casa e eu fiquei a madrugada inteira pensando na atitude dele, no que ele fez, no que ele falou, no beijo que ele me deu e até no perfume dele, né? Eu fiquei naquela assim, sabe? No outro dia tinha o culto dos jovens. Aí no culto dos jovens ele apareceu com a mulher dele. E quando ele veio me cumprimentar, ele sussurrou no meu ouvido, me encontra amanhã às 7 horas aqui. E eu já tava ficando assim, bolada com aquela situação, porque por mais que ele era muito legal, muito bonito, eu confiava muito nele, ele era casado, gente, não tinha por que ele tá me tratando daquele jeito. Só que no outro dia, quando a gente ia pra reunião da igreja, a gente recebeu a mensagem que um membro da igreja faleceu. E aí acabou que a gente tem uma rotina na igreja que quando acontece esse tipo de situação, algumas pessoas são escaladas para cuidar da igreja, para receber o corpo, para aconselhar a família, tudo do tipo. E eu fui escalada para ir 4 horas da manhã, minha mãe tinha que me levar na igreja. Ele chegou 3h30 na porta da minha casa. E eu falei pra minha mãe, a pastora chegou. Não falei que era o pastor, falei que era a pastora, a mulher dele. Quando eu cheguei na porta, ele tava chorando muito mesmo. E aí eu fui, abracei ele e eu nem sabia o que fazer, né? Porque a gente realmente não é treinado pra consolar um pastor que é bacharel em teologia, né? E o ministro da igreja. Então eu tentei lidar ali com a situação e ele acabou me beijando de novo. Só que dessa vez eu cedi o beijo. E aí, no que eu cedi o beijo, acabou que rolou uma química muito profunda.
E dali, em vez da gente ir pro velório, a gente foi pro quartel, que era o dia dele tá no quartel, então não tinha ninguém lá. Ele me levou pra uma sala cheia de armamentos, que eu nunca tinha visto na minha vida aquilo. E aí, acabou que a gente tava beijando e ele falava tanta coisa legal, tanta coisa gostosa, que era impossível eu negar a consumação do ato, sabe? Tava muito bom. Eu acabei ficando com ele. E isso se estendeu por 3 anos. Eu fiquei envolvida com ele durante 3 anos. E automaticamente isso me fazia mal, porque eu era obrigada a ver ele com a mulher dele. E ele, todo jovenzinho da igreja, ele queria me casar. Ele brincava falando que eu podia me casar pra se igualar a ele. Porque assim, ele era casado, eu também era casada, e os dois entravam no erro juntos, né? Aquilo me assustava um pouco. Até que teve um dia que eu conheci o cara. Ele não era da igreja, não, mas ele me respeitava muitíssimo. E a partir dali eu comecei a ter um relacionamento com ele muito bom. E quando eu contei pro meu pastor, ele não gostou de jeito nenhum. Ele ficou enciumado, falou que o cara não era pra mim, que não tava certo, porque o cara não era da igreja. Quem era ele, né, pra falar pra mim o que é certo ou não? Se o exemplo de pessoa que ele tinha que ser, ele se mostrou completamente o contrário. Então eu meio que me afastei dele, mas até hoje ele me liga pra perguntar como que eu tô, como é que tá a minha vida, e eu tô super bem, tô com meu relacionamento limpo, tenho um peso na consciência de ter tido um relacionamento com homem casado durante 3 anos, mas o que eu passo é que realmente é uma atitude, é um sentimento que mulher nenhuma merece. Eu não sei como que a gente deixa se colocar em segunda opção, sabe? Muito chato essa situação. Então, óbvio que as atitudes do meu pastor fez eu perder completamente a confiança e a credibilidade nas pessoas, mas jamais eu perderia a credibilidade em Deus. Toda vez é a mesma conversa com esse 8º ano. Todo professor reclama que é a pior sala da escola. Eu tentando passar exercício na lousa e é seu Gabriel brincando de risadinha. Dona Júlia se juntou com Letícia e não cala a boca. Eu não, filha, oxi. Cala a boca, Letícia. Oxi, filha, fala baixo, que eu não tô gritando com você, não. Sai da sala. Eu não, oxi, não fiz nada. Sai agora, Letícia. Licença, pro. Tudo certo aqui? Oi, Márcia, tudo bem? Leva a Letícia pra sua sala, por favor. Eu não, oxi, eu tava quieta aqui, ela vem gritando. Ô, que isso, Letícia? Respondendo o professor? Oxi, filha, eu fiz nada, fica aqui gritando comigo. Desce um pouquinho lá na minha sala pra gente conversar. Nossa, tio, eu tava quieta, mano. Vamos. Você preenche a advertência pra mim, pro? Preencho sim, Márcia, obrigado. Mais alguém quer ir com a Letícia? Pessoal, que página a gente parou? Ah, bateu o sinal? Amanhã a gente continua com os exercícios.